A discussão sobre aborto tem tomado o meio evangélico e a sociedade em geral. Mas esse tema não é novo. Desde os tempos antigos, há um forte debate sobre o tema. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: a nenhuma mulher darei substância abortiva. Gente, olha a data. Desde os tempos primórdios, há uma discussão relevante a respeito. E agora suscitou isso aqui no nosso país por causa desse aborto que foi feito recentemente, né? Mais tarde, Séptimo Severo, por volta de 200 depois de Cristo, né, imputou pena às mulheres casadas que praticassem aborto. Na Idade Média, a punição ganhou força. Santo Agostinho tratava o feto de duas maneiras: feto animado e feto não animado. O feto animado era aquele que possuía alma, e isto ocorria, segundo Agostinho, 40 dias após a concepção, dependendo se fosse homem ou mulher. Já para São Bastião, baseado na Vulgata, dizia que essa distinção não havia. O que não havia para São Bastião? Não havia diferença para homem ou para mulher, como o Agostinho havia colocado, 40 dias depois da concepção. No Código Penal brasileiro, abortar ou permitir abortar sugere uma pena de 1 a 3 anos de detenção, no artigo 124. No artigo 128, quer dizer, não se pune aborto praticado por médico. É o que aconteceu recentemente em relação a essa menina. Talvez nem todos saibam quais circunstâncias desse aborto. Pelo que eu andei vendo, esse aborto aconteceu da seguinte forma: a menina estava 5 para 6 meses de gestação e foi dada uma injeção no coração do feto, mataram ele para poder expelir. Depois foi dado injeções para que ela pudesse expelir o feto morto. Se houve condições de expelir o feto morto, não havia condições de expelir o feto vivo ou o filho vivo? Porque era essa a questão, a menina não iria suportar. Se suportou expelir morto, não suportaria dar o parto vivo? A gente vê que a questão não é propriamente uma preocupação com a pessoa ou com a menina em si, mas sim com uma causa que está sendo amplamente debatida, já não de hoje, e porque o parto aconteceu de qualquer forma. A diferença é que é ou vivo ou morto. Foi dessa forma que aconteceu, segundo o que eu pesquisei, o parto dessa menina. Há evangélicos que defendem o aborto abertamente. E se vocês forem para a internet, vocês verão muitos líderes evangélicos se posicionando a favor do aborto, por haver leis que amparam essa prática. Mas será que temos bases bíblicas para defender o aborto? As leis de Deus não são invalidadas por leis terrenas. As leis terrenas permitem coisas que Deus abomina. Mesmo com a permissão das leis terrenas, quando é praticado algo que Deus abomina, continua sendo pecado, ainda que seja alegado ignorância às leis de Deus. O texto de Levítico 5,17 e Romanos 2,12 nos amparam em relação a isso, porque Levítico 5,17 diz que aquele que pratica algo contrário às leis de Deus, mesmo que não saiba, ainda assim será culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Muitas dessas pessoas que elaboram as leis não têm o conhecimento das leis de Deus. Por isso deixa de ser pecado? Não. Mesmo que a pessoa não conheça as leis de Deus, se praticar algo que nas leis de Deus são condenáveis, continua sendo pecado. O fato de uma mulher ter sido estuprada e engravidado, fruto desse estupro, não encontra amparo bíblico para consentir o aborto, pois não se conserta um crime cometendo um pecado. Por que eu coloquei assim? O que é crime aí? O estupro. E o que é pecado aqui? O aborto, apesar de não ser crime. Porque nas leis brasileiras pode-se fazer um aborto numa situação como esta. Então não é crime. Não foi crime. Mas deixou de ser pecado? Não. Então não se conserta um crime de estupro cometendo um pecado de aborto. Fato é
que enquanto estivermos aqui na terra, todos estão sujeitos à maldade. É só a gente ir para Mateus 5, 43 em diante que a gente vai ver isso. Que enquanto aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a todo tipo de situações. Agora eu quero falar um pouquinho por que aborto é pecado. Porque é deste prisma que eu estou traçando essa ideia. Por que aborto é pecado? Nós vamos ver biblicamente por que ele é pecado. Aborto é pecado, pois é um assassinato. E Êxodo 20, versículo 13, está escrito assim: não matarás. O aborto, o que foi feito com esse feto, né, com essa criança no ventre da outra criança, foi um assassinato. Deram uma injeção no coração, mataram o que estava na barriga, para dizer que preservaram a que estava grávida. Né? Foi um assassinato. O nascituro é um ser desde a sua concepção. O texto de Salmos 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então os relatos mostram que a vida antes do nascituro ter uma forma. A vida, quando acontece a vida? A partir do encontro do óvulo com o esperma. A partir desse instante já há vida. A diferença é que o óvulo leva algumas horas ou dias, sei lá, para grudar no útero. E aí, então, começar a gestação. Mas a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. A partir desse instante já há vida, por mais que ainda não está grudado no útero da mãe. E esse texto de Salmo 139 relata exatamente esse momento. Não há ainda uma forma, mas já há vida. Porque o texto está dizendo: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer dizer, aqui já é um ser, já está uma referência a alguém, a um ser, mesmo que não havia uma forma. Então, por isso que é um assassinato. A vida começa na concepção. O texto de Lucas 1:15 e 41, eu coloquei que é esclarecedor. Por quê? O 15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. O 41 é o cumprimento disso. Então, estava mais ou menos na mesma época de vida dessa criança que foi assassinada. Porque mais ou menos 6 meses de gestação aqui tinha João Batista. E o que mostra esse texto? João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre materno, apontando que houve comunhão com Deus antes do seu nascimento. Portanto, aborto é pecado, e comete tal pecado quem pratica, quem o faz e quem defende a causa, pois se torna cúmplice. O aborto é pecado para quem faz. Quem praticou a menina. Quem que fez o aborto? O médico. Então o médico pecou também. E quem defende a causa? Tem muitos evangélicos defendendo a causa. Se posicionando, falando um monte de coisa na internet, defendendo abertamente. Eu não sei o quê, tem que fazer mesmo. Sabe o que acontece? A pessoa está cometendo o mesmo pecado da menina, ou menos pecado do médico. Porque ele é cúmplice. Quem defende a causa, gente, cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Nós, como cristãos, nós devemos tomar cuidado com que causa defendemos. Porque senão nós caímos no mesmo pecado de quem está praticando. Se tornamos cúmplice. Então, cuidado com o que você compartilha na internet. Cuidado com o que post você curte. Porque senão você vai estar praticando, sendo cúmplice de um pecado dos outros. Por mais que não foi você que praticou, você está sendo cúmplice. Então cai no mesmo pecado. O aborto é pecado porque ele é um assassinato, matou uma vida. Só Deus tem poder sobre a vida. Segundo, por que aborto é pecado? Aborto é pecado porque explicita a falta de amor. Quando o Senhor traz os mandamentos, ele traz para o Novo Testamento, ele só fala 2. Mateus 22, 29 diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, tal. E o segundo semelhante a este é, versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual outro mandamento que Jesus trouxe? Só esses 2 aqui.
Então, o que acontece? O fato de consentir na morte do nascituro admite a falta de amor e assim o descumprimento deste mandamento de Deus. E a gente vê lá o texto aos Coríntios 13, falando a respeito de amor, né? Ainda que desse o próprio corpo a ser queimado, se não houver amor, nada disso faria. Então o Novo Testamento, ele é encravado no amor. Então o mandamento de Deus é para amar o próximo como a si mesmo. Então quem comete um assassinato, aborto, eu coloco aí, demonstra que não ama o próximo como a si mesmo. E então descumpre a lei de Deus. É por isso que ele é pecado. Então nós devemos amar o que Deus ama. Nós devemos defender as causas que Deus defende, o que está descrito na sua palavra. Então é por isso que o assassinato, né, o aborto é um assassinato, ele explicita a falta de amor. Terceiro, usaram que o Antigo Testamento ele dá base para o aborto. O Antigo Testamento dá base para o aborto. Eu peguei aqui o Êxodo 21, do 22 ao 25, para vocês verem o que está escrito aqui. Ó. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano aquele que feriu, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. As leis do Antigo Testamento são regidas com base no olho por olho e dente por dente. Portanto, é diferente das bases do Novo Testamento, que tem suas bases cravadas no amor. Então, o Antigo Testamento ele não dá base para o aborto, não dá base para matar. Não! As bases da lei eram diferentes do que é o Novo Testamento. Então nós não podemos nos apoiar, dizer que o Antigo Testamento ele dá base para o aborto, porque não dá. Os 10 mandamentos são lá do Êxodo. E quando diz não matarás, é lá no Êxodo capítulo 20. E aqui está dizendo assim que quem matar vai morrer também. E é isso que o pecado também faz, a segunda morte. Ele traz a segunda morte, quer dizer, separação de Deus. Então nós não podemos querer nos justificar dizendo que o Antigo Testamento dá base para abortar, porque não dá. Nós precisamos tomar cuidado com o que defendemos, porque eu já vi pessoas defendendo, dizendo que o Antigo Testamento dá base para isso. Por que o aborto é pecado? Porque é um assassinato, porque não há amor. Mas aborto é pecado, adoção ou doação não. Por que ao invés deles abortar, eles não incentivaram, esperasse mais um pouquinho, faz um parto e doa a criança? Por que eles não fizeram isso? Porque não havia interesse deles em preservar a vida, e apenas uma causa. Em nome de uma causa, eles sacrificaram a vida. Assim foi com Jesus também. Em nome de uma causa, eles sacrificaram o Messias. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Qual que é essa? Essa é a visão do anticristo, que está varrendo o nosso cotidiano hoje aí, ó. Aonde você escuta sobre isso? Então, por que eles não esperaram mais um pouquinho e não doar essa criança? O Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ainda que o médico que fizer o aborto não esteja cometendo um crime, mas ele estará cometendo um pecado. Por quê? Matar é a maior demonstração da falta de amor ao próximo. Nós fomos adotados por Deus. Portanto, a Bíblia ampara a adoção, apontando que Deus nos adotou. Eles poderiam ter tomado essa mesma atitude de entregar a criança, o nascituro, para a adoção, por mais que os seus pais não quisessem, os avós, a família não quisessem, mas vai ter pessoas que querem adotar. E a adoção não é pecado. Tanto é que nós somos filhos de Deus mediante a adoção. Então a adoção não é pecado. Se eles tivessem feito isso, vamos dar o parto, mas por causa das circunstâncias nós não vamos então criar a criança,
eles não estariam cometendo um pecado, estariam cometendo uma irresponsabilidade. Mas eles poderiam ter salvado uma vida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque aqui foi um parto que foi feito, porém sem vida. Espera mais um pouquinho, manter a criança, de qualquer forma já estava com 5 a 6 meses, mais um pouquinho pode dar um parto, pode colocar na incubadora e criar a criança. E, beleza, não quer? Tem quem queira. Eles poderiam ter feito isso, mas não. A causa foi maior do que a vida. Outra coisa, método contraceptivo abortivo também é pecado. Eu coloquei aqui o que é o método contraceptivo. E nós não defendemos que o método contraceptivo é pecaminoso. Por quê? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 em diante, está mostrando que qual que era o objetivo que Deus tinha em relação ao sexo? Era procriação e encher a terra. A terra está cheia ou não? Então já atingiu o objetivo de Deus. Nós não podemos hoje ainda, não, tem que ter 12 filhos, vai casar pelo menos 10, 12 filhos, que nem Abraão. Gente, quem que dá conta? Não dá conta, mas não. Então, já encheu a terra. O método contraceptivo, ele não é pecaminoso. A principal forma de ação da pílula anticoncepcional é impedir que ocorra a ovulação, ou seja, se a pílula for usada corretamente, ela impede o amadurecimento e saída do óvulo do ovário, impedindo assim que ocorra a fecundação, enquanto o encontro do óvulo com o espermatozoide. Esse é o método contraceptivo usado normalmente. Agora, tem outro método contraceptivo que é a pílula do dia seguinte. E aqui, olha o que acontece aqui. Já a pílula do dia seguinte, por meio de uma carga extra de hormônios, ela retarda a ovulação, impede a fecundação e caso o encontro com o espermatozoide já tenha ocorrido, não deixa o óvulo se fixar no útero. Assim, a pílula evita uma gravidez indesejada. O que acontece quando o óvulo encontra o espermatozoide? A vida não está no grudar no útero, está no encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, a pílula do dia seguinte é pecaminoso. Quem usa a pílula do dia seguinte, ainda que não houve esse encontro, porque há a possibilidade de não haver esse encontro, mas a intenção foi. Eu não quero, então vou usar essa pílula que mate esse negócio aqui. Pronto, já matou. Entendeu? Cometeu um assassinato do mesmo jeito, ainda que não estivesse. Por isso que o método é pecaminoso. Não se usa a pílula do dia seguinte. Nós, cristãos, não usamos pílula do dia seguinte. O aborto é pecado em qualquer circunstância, porque é um assassinato. Ainda que seja amparado por leis, não é aprovada por Deus. Não podemos consertar um erro cometendo outro. A menina estava sendo abusada desde os 6 anos de idade. Isso mostra que faltou cuidado da família. Por isso chegou nessa situação. Então, se eles não queriam a criança, deveriam esperar o tempo que pudesse ser feito o parto e doar a criança. Eles não seriam obrigados a criar essa criança fruto do estupro, mas jamais deveriam permitir o aborto. O não matarás é relacionado também no caso do aborto, pois esta é uma luta de vida e de morte. E nós não podemos ser coniventes em hipótese nenhuma com um caso como esse. Ainda que seja de cortar o coração de uma menina de 10 anos, está sendo molestada desde os 6, ter engravidado e ser submetida a um aborto, ainda que seja de cortar o coração. Mas nós não podemos defender uma causa como essa, ainda que corte com o nosso coração. Nós temos leis amparadas na palavra do Senhor que dizem que isso é pecado. Então não interessa a circunstância. Pecado é pecado.